Muita gente compra só porque o Barsi tem. E aí que tá o problema. Você não é o Barsi, meu amigão. Você tem que entender o que você tá comprando. A Klabin deve continuar sofrendo, tá? Mas pra 2026 eu não vejo um cenário muito interessante, não. Bom, então vamos lá. 5 ações. Pra 26 e 27 tá com um dividendo projetado de 8 a 9%. Ainda é um dividendo muito elevado para uma ação. Quais são 5 ações que você vê como oportunidade para 2026? Lembrando que é para pessoa ir atrás de estudar essas ações, não é para sair copiando, não. Exato, só que não é uma recomendação. Bom, então vamos lá, 5 ações. Começar pela primeira aqui que a gente já falou bastante, é a Itaú. Então vejo que Itaú talvez seja a primeira ação que todo investidor tem que colocar na carteira, que é aquela ação muito segura, setor bancário muito perene também, e que para 26 e 27 está com dividendo projetado, dividend yield, de 8 a 9%. Então, ainda é um dividendo muito elevado para uma empresa, para uma ação. Então, Itaú, vejo que é uma ação para 2026, 27, 28 e assim por diante. E muitas pessoas confundem, que vai pagar 7, 8% de dividendo projetado, melhor ter na Selic. Porém, qual que é o payout do Itaú? O payout do Itaú está em 50%, Exato. nem isso? Então, ele está pagando esse dividendo de 8%, pagando com 50% do lucro. Os outros 50% ele reinveste para continuar crescendo. Então a pessoa não vê esse poder composto de receber o dividendo e ao mesmo tempo a empresa ter dinheiro para reinvestir. Porque você tem ação, a empresa é sua. Esse caixa que está indo lá para reinvestimento é seu também. E gera-se muito valor, principalmente uma gestão como a do Itaú. Então, ação aí prioritária. Depois, iria de Taesa. Então, Taesa eu vejo que é uma ação que foi muito queridinha lá em 2021, 2022, por conta dos dividendos que pagou, que foi uma porrada ligada ao IGPM, que foi é quem indexa ali os contratos. Pós-pandemia explodiu o IGPM. Tava gordo aquele dividendo. Tava bom. Tava bacana aí mesmo. Quem participou. E meio que ficou esquecida aí pelo mercado nos últimos anos e continua sendo uma ação muito boa, muito defensiva, tá no segmento mais defensivo da energia elétrica. Então, assim, Taesa é uma ação para você comprar, não ter problema, não ter história para contar e sim tranquilidade ali pingando todo mês não, mas recorrentemente na conta, os dividendos. Então temos Itaú, Taesa, então aqui falando também de energia elétrica, mais de saneamento, que são as ações da Equatorial. Então a Equatorial é uma empresa de energia elétrica mais arriscada que a Taesa, por exemplo. Por quê? Porque ela compra operações de distribuição e meio que faz uma melhoria ali nela. Então torna essa operação lucrativa, rentável, operacionalmente eficiente e isso gera muito valor para o acionista. Não é uma empresa que paga tanto dividendo ainda, mas eu vejo que esse modelo de negócio que ela tem é muito interessante. E além disso, hoje ela tem ali 15% da fatia da Sabesp. Então não está só em energia elétrica, está também ali no setor de saneamento. Depois, uma tese que eu gosto muito e que eu acho que em 2026 vai vir muito bem, que é a da Prio. Então a PetroRio, que é uma empresa de petróleo, uma Junior Oil, então ela produz hoje cerca de 100 mil barris dia e a tendência é que no final desse ano, por 3 principais incrementos operacionais, ela vai produzir 200 mil barris. Então dobrar ali sua capacidade de produção, isso naturalmente vai aumentar a receita, vai aumentar o lucro e hoje a Prio é uma empresa que não paga dividendo, mas que vai passar a pagar em 2026 ou 2027. A gestão já falou que vai lançar uma política de dividendos e isso me atrai muito na tese. Então eu vejo que para o próximo 1 ano, 2 anos, ela vai crescer, tende a crescer muito. E depois ela tende a ser uma boa pagadora de dividendo, porque ela é muito eficiente. Que tem esse ponto, né? Que a empresa ela passa a pagar bons dividendos quando a gestão entende que reinvestir tudo já não faz mais tanto sentido. Então tá sobrando dinheiro, esse dinheiro reinvestido não consegue gerar o mesmo retorno pro acionista que gerava antes quando era uma empresa menor. E aí isso pode ser distribuído, né? Então acaba sendo bastante interessante essa questão, né? Porque existem momentos e empresas que são bem sucedidas ao longo do tempo, que antes não pagavam dividendo, a tendência é que ela vá pagar no futuro. Com certeza. E a Prio tem todo o risco do petróleo, do preço do petróleo. Então a gente está vendo aí guerra estourando, petróleo subindo, petróleo caindo, Venezuela vai entrar aí de novo no rol dos grandes produtores. Mas mesmo que o petróleo não colabore, só porque ela vai aumentar sua produção, eu já vejo que ela está mais defensiva. Então a tendência é que não tenha muito mais para onde ela cair, somente para subir. E essa questão da Venezuela, que eles vão passar agora a ser um grande produtor, porque antes estava ruim a produção por conta de toda a questão política lá. Você acha que isso
isso pode influenciar para baixo o preço do petróleo? Pode atrapalhar? Eu acho que pode no médio e longo prazo, mas aqui eu vejo que tem muito cis, tá? Então, hoje, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas ela produz 1 milhão de barris dia. O Brasil produz aí quase 4 milhões, para ver o quanto a gente já tá na frente. O que teria que acontecer para ela voltar a ser uma grande produtora e produzir 3, 4 milhões de barris? Investimento maciço. Então, hoje, o parque de extração ali da Venezuela, ele tá muito sucateado. Teve todo aí esse regime, nessa ditadura chavista, que não sabia o que fazer ali com as empresas, foi sucateando todo o parque. Então tem que ter um investimento muito grande para revitalizar esse parque, e não é algo que acontece da noite pro dia, vão aí 3, 4 anos. E hoje eu vi uma notícia que, se eu não me engano, a Shell falou que a Venezuela não era operacionalmente viável. Então já frustrando aí algum dos planos do Trump. Então vejo que a Venezuela pode sim mexer no preço do petróleo, mas é algo para daqui 3 a 4 anos, se tudo conspirar para isso. Então falamos aqui 4 empresas: Itaú, Taesa, Equatorial e Prio. E a quinta empresa aqui para a gente fechar, aqui uma empresa que sempre que eu falo querem me tacar tomate, que é a TIM. Então, empresa aí de telecom. Telecom é um setor muito regulado aqui no Brasil, tem 3 grandes empresas, nada mais do que elas quando a gente fala das maiores. E a TIM já é uma empresa muito grande, mas ainda tem avenidas de crescimento, tanto na telefonia móvel quanto também na internet de fibra. E além disso, ela já está pagando um dividendo interessante. Então, ela já gera caixa para pagar um dividendo legal e tende a trazer um crescimento maior que uma Vivo, que já é um colosso. Então, para o setor de telecom, eu vejo que a TIM talvez seja uma pedida interessante aí pro ano de 2026. E tá pagando quanto agora? Acho que o dividend yield tá 6 a 7% hoje. E uma cesta aí, uma cesta pra finalizar. Pô, vamos pensar aqui. Pra dar uma defendida na carteira agora, que teve defendida? Pra dar uma defendida na carteira? Aí a gente vai de seguros. Então, acho que a BB Seguridade é uma ótima ação para a gente trazer aí para a carteira. Muita gente fala, mas a Selic vai começar a cair, então o resultado financeiro vai piorar, a empresa não vai mais ser boa. Muito pelo contrário. A tendência é que Selic caindo, a atividade econômica melhore, talvez até principalmente no agro, e isso aumente a demanda pelos serviços do BB. Então, por seguro, por título de capitalização, previdência, enfim. Então eu vejo que BB Seguridade é uma ótima empresa para defender a carteira e é uma empresa que nunca deu prejuízo. Então isso é algo que eu acho interessante de olhar e de falar. Claro que não vai definir toda a análise, mas BB Seguridade acho que cabe bem aqui. Exato, é que a galera se prende muito ao resultado financeiro, de ter o dinheiro parado rendendo 15% ao ano, mas esquece que o juro caindo gera aquecimento econômico, que aumenta a atividade econômica e, consequentemente, a demanda por seguro, né? Exato. Que no caso da BB Seguridade, ela não tem o seguro alto, porém, o que a galera mais conhece é o seguro alto, né? Então, enfim, cai o juro, mais gente tá comprando o carro, mais gente faz o seguro do carro. Então, ao mesmo tempo que perdeu no resultado financeiro, ganhou no aumento de demanda. Sim, com certeza. Exatamente. Mas lembrando, não é pra sair copiando a carteira, comprar somente as ações de olho fechado. E em relação a uma empresa que muitos perguntam, queridinha do Barsi, Klabin, o que você vê pro ano de 2026 da Klabin, que tem sofrido forte, né, nos últimos meses? Tem sofrido forte, para 2026 deve continuar sofrendo, tá? A Klabin... Eu espero que a Val tenha sofrido forte em 2026, acho que vai dar bom. Não. Claro que é uma boa empresa, tá? É uma empresa centenária, uma das melhores mundialmente falando, mas muita gente compra só porque o Barsi tem. E aí que tá o problema. Você não é o Barsi, meu amigão. Você tem que entender o que você tá comprando, porque em quanto tempo você quer ter um retorno interessante daquela empresa. A Klabin passou recentemente por um ciclo de investimento muito grande nas suas fábricas, então projeto Puma 1, projeto Puma 2 e até... Numa experiência profissional anterior, eu conversei com o gerente desses projetos para um outro objetivo e, pelo que a gente conversou ali, eles estavam muito empenhados nesses projetos e esperavam muito o retorno deles, e são coisas realmente de outro nível, assim, eles estão elevando a capacidade da empresa. Então, voltando aqui para a Klabin, é uma empresa que passou por esse ciclo de investimento e agora, primeiro, vai ter que diminuir a sua dívida, porque é uma empresa muito endividada, tem dívida em outra moeda também, o que complica ainda mais a análise do balanço dela, e ela deve passar por um período aí de colocar a casa em ordem. Então, crescemos muito aqui, estamos colocando a produção para aumentar,
aumentar e estamos diminuindo a nossa dívida. Além disso, o ciclo da celulose, ele afeta a Klabin ainda, porque 1/3 do que ela vende é celulose, o outro terço é papel, o outro é embalagem, então parte do que ela vende ela não controla o preço tão bem. E a celulose está meio que num ciclo de baixa. Então agora tudo isso está contribuindo para a Klabin tá ali, meio jogada de lado, não está pagando um dividendo tão legal, está entre 4,5% a 5% de dividend yield, mas para quem tiver paciência, carregá-la por 26, eu vejo que em 2027 já deve ter aí o sol começando a brilhar e tendo alguns rendimentos a mais. Mas para 2026 eu não vejo um cenário muito interessante não. Realmente muito competitiva mesmo, né? E Sim. difícil de ser disruptada, né? E difícil de ser replicada. A quantidade de terras que eles possuem. Como que outra empresa vai ter a mesma coisa? Sim, e o maquinário, bilhões e bilhões de dólares para chegar onde ela está hoje, então muito difícil. Uhum. É sempre ver o horizonte de tempo mesmo, né? Sim. Realmente, que você está investindo, qual que é a sua estratégia, a tese que você acaba confiando. E é admirável ver que o Barsi, mesmo com 80 e poucos anos, ele pensa no longo prazo ainda, né? É Sim. verdade, né? E eu acredito que ele pensa, tá? Não tenho nenhuma dúvida disso. Também não, que se fosse curto prazo, a realidade, na minha visão, é que ele ia parar de ficar reinvestindo dividendo. Ia torrar tudo. Torrar tudo. Mas difícil o cara torrar tudo, difícil mesmo. Tem que ser muito criativo. Não,